Jesus. Amém, glória a Deus. Feliz por estar aqui em mais uma terça-feira, culto de ensino da palavra do Senhor. Como já foi muito bem dito, hoje é a lição de número 15. Nós encontramos já na lição de número 15 da nossa revista, a qual tem por título Moisés, sua liderança e os seus auxiliares. Amém? A leitura bíblica já foi lida aqui pelo nosso pastor presidente e muito bem lida. Então eu quero estar avançando para nós ganharmos tempo para o nosso textuário. Queria pedir a toda a igreja que participasse e no 3 lessem o textuário que se encontra ali no telão em boa voz. Amém? 1, 2, 3. Êxodo 18 e 19. Meus irmãos, algo fundamental, já que nós estamos falando aqui e vamos falar para líderes e sobre liderança, nós como líderes nós precisamos entender já de partida através do textuário. Qualquer aconselhamento que nós formos dar não pode sair do nosso sentimento, não pode sair daquilo que nós entendemos ou pensamos como as coisas funcionam. Um aconselhamento, quando nós damos a alguém uma ajuda, nós temos primeiro consultar a Deus, para que nós não passemos para a pessoa a nossa opinião, mas sim aquilo que Deus quer fazer através da vida dela. Nós precisamos entender que o sogro de Moisés, Jetro, ele deu um conselho a Moisés. E ele diz: ouve agora a minha voz e te aconselharei, e Deus será contigo. Todo aconselhamento que nós formos dar necessita ser pautado em Deus. Não podemos simplesmente transparecer para os outros a nossa mera e simples opinião. Amém? A verdade prática da lição desta noite diz: para cuidar da sua obra, Deus chama a quem Ele quer e pelo seu Espírito capacita essas pessoas para a sua santa missão. Deus, Ele chama quem Ele quer, Ele usa quem Ele quer, Ele opera quando Ele quer, Ele faz do jeito que Ele quer. Nós simplesmente precisamos estar posicionados para que Deus se agrade de nós e tome misericórdia e veja um servo útil para ser utilizado. Essa é a maior preocupação que nós precisamos ter. Nós não devemos nos preocupar, será que Deus está usando o presbítero Roger? Será que Deus vai usar o evangelista Jackson? Deus, Ele escolhe quem Ele quer. Ele capacita quem Ele quer. A nossa missão é estarmos posicionados para receber essa capacitação. Vamos avançar então para os tópicos da lição de hoje. Serão apenas 2 tópicos. Primeiro tópico, o trabalho do Senhor e os seus. O trabalho do Senhor e os seus. Tópico de número 2. Os auxiliares de Moisés no ministério. Vamos passar então para a introdução desta noite, que diz: Moisés havia sido instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. Porém, como líder do povo de Deus, vemos as suas dificuldades na carência e utilização de seus auxiliares. O líder cristão, por mais capacitado que esteja, por mais preparado que seja, não conseguirá realizar suas tarefas sem a ajuda de seus líderes auxiliares. O líder, por mais bom que ele seja, evangelista Jackson, por mais preparado que ele seja, por mais capacitado que ele seja, ele não chega a lugar nenhum sozinho. É impossível haver uma liderança sem liderados. É impossível haver um pastoreio sem ovelhas. Nenhum líder chega a lado nenhum sozinho. E nós precisamos entender que liderar
a nossa revista considera e diz que é uma arte. Por que uma arte? Porque nós temos que saber lidar com inúmeras personalidades, inúmeros tipos de pessoas. Temos que saber colocar essas pessoas de diferentes feitios, diferentes educações, diferentes culturas, diferentes formações, diferentes capacidades para trabalharem juntas. O presbítero Wagner é diferente do evangelista Wanderson, não somente na estrutura, não somente na cor, mas até mesmo na questão do caráter por dentro, na questão da educação. Talvez o presbítero Wagner goste de uma boa feijoada. Já cortou. Mas talvez o evangelista Wanderson já não goste assim tanto e prefira um bacalhau com natas. E um bom líder tem que ter a capacidade de juntar essas pessoas para um momento de comunhão. Um exemplo que eu estou dando. Um bom líder tem que saber trabalhar com diferentes tipos de pessoas para que a igreja cresça e desenvolva cada dia mais. Então, liderar é uma arte que muitas vezes não é valorizada. Todos, geralmente falando, generalizando, mas a grande maioria almeja um cargo, uma posição de evidência. A maioria almeja serem líderes ou pastores um dia. Mas saiba que não é todos que são chamados para tal. Porque é necessário sim líderes e pastores no campo. Mas nós precisamos entender também que é algo que Deus chama e capacita quem Ele quer. Então nós precisamos entender que um bom líder necessita interagir com pessoas de diferentes personalidades. Não simplesmente escolher um grupo a qual ele se identifica, a qual ele gosta, e fica limitado àquela roda. Um bom líder tem que se comunicar com a igreja na totalidade. Vamos para o primeiro subtópico da lição de hoje, a qual diz dispenseiro e não dono. Queria pedir à igreja que lesse o que se encontra aqui no telão, por favor. 1, 2, 3. Então nós podemos ser zelosos, dedicados, preocupados, um bom líder como Moisés foi. Uma referência da antiguidade até os dias de hoje. E mesmo assim cometer falhas em nossa administração. Nós precisamos entender que um líder, ele não é perfeito. Eventualmente terá alguma falha e ele irá aprender com essa falha. E na Bíblia nós vemos vários exemplos que mostram que um líder, um verdadeiro líder de Deus, não pode pensar que ele é o dono da obra, que ele é o dono do rebanho a qual ele está cuidando. E na terceira carta de João, no versículo de número 9, nós vemos o exemplo de Diótrefes, que diz: escrevi uma carta, mas Diótrefes, que quer ser o líder entre os irmãos, não quer aceitar o que falamos. Primeiro ponto de um bom líder, e eu vou falar mais sobre isso lá na frente. Um bom líder ouve mais do que ele fala. Um bom líder, ele primeiro sabe ouvir para depois falar. O nosso pastor tem o costume de dizer que um bom liderado
sem dúvida alguma, tornar-se-á um bom líder. Hoje em dia, muitas pessoas, quando têm a oportunidade de estar liderando, seja um ministério de louvor, um ministério de jovens, um ministério de crianças, talvez até mesmo, não sei, ser o líder do corpo de obreiros da igreja, talvez um pastor, mediante ao seu trabalho vai desenvolvendo, já não quer saber de ouvir mais ninguém, já se acha o dono da razão, já aprendeu tudo o que tinha para aprender. Quando é impossível um ser humano aprender tudo o que existe para aprender. Todos os dias nós aprendemos algo novo. A vida é um constante aprendizado. Então por que é que nós, como líderes, quando ouvimos uma repreensão do nosso pastor presidente, ou do nosso pastor local, ou de alguém que talvez já passou por isso que nós estamos passando, nós erguemos o nariz e dizemos, não, isso daí não vai acontecer, eu já entendi, eu já sei tudo isso. Por que é que quando nós vamos receber uma repreensão, liderados, nós ao invés de aceitarmos, atarmos em nosso pescoço a correção, nós preferimos erguer o nosso nariz, encher o nosso peito e dizer, opa, aqui não. Eu já tenho 18 anos. Opa, aqui não. Eu já sou experiente nessa área que você está falando. Então, o primeiro segredo para um bom líder, saiba ouvir. Saiba ouvir. Ouvir não somente as queixas, as lamentações, os conselhos que as pessoas vão atrás de você para receber, mas saiba ouvir os aconselhamentos de quem já tem mais experiência que você. Saiba ouvir os aconselhamentos de quem está com uma visão mais ampla do que você. Tenha os seus ouvidos aguçados. Ouça mais e fale menos. Que o seu ministério irá ser uma bênção. Versículo de número 10. Por isso, se eu for aí, vou chamar a atenção dele a respeito de tudo o que ele está fazendo. Ele tem me acusado falsamente usando palavras maliciosas. Mas não contente com isso, ele não somente se recusa a mostrar hospitalidade aos irmãos, como também os impede de querer, mas como também impede os que querem ser hospitaleiros, expulsando-os da igreja. Uma coisa que nós precisamos entender: a igreja de Cristo não é nossa. Pelo nome já diz, a igreja é de Cristo. Nós estamos aqui pela misericórdia do Senhor para direcionar um povo. Mas a igreja é dele, a obra é dele. O pastor presidente uma vez me disse algo que eu coloquei isso dentro do meu coração. Nós estamos aqui como guardiões. Guardiões do altar, guardiões da casa do Senhor. Mas todo reino tem um rei. E o nosso rei é Cristo. Nós estamos simplesmente guardando e zelando pelo altar, zelando pelo povo. Essa é a nossa função. Nós precisamos entender cada dia mais que os nossos liderados não são nossos. Nós precisamos entender que um líder, ele não é um ditador. Um líder não é alguém que impõe as coisas à espera que as pessoas façam. Um líder é alguém que mostra o caminho a ser seguido e as pessoas o acompanham. Da mesma forma que um líder não é um ditador, um líder também não é um babá, uma ama. Porque o que acontece muitas vezes é que as pessoas, por
verem que nós temos as capacidades de solucionar os seus problemas, ao mínimo problema, vai atrás de você, te liga, independentemente da hora. É errado? Não. Mas nós temos acesso a uma fonte. Se nós permanecemos cuidando das pessoas, sem incentivarem elas a irem buscar diretamente na fonte, elas irão crescer como crianças mimadas. Da mesma forma que um líder não é um ditador que impõe as coisas, da mesma forma um líder não pode ficar preso auxiliando a mesma pessoa pelo resto do seu ministério. Porque assim, da mesma forma, nem o líder desenvolve, nem o seu liderado. Permanecem presos um ao outro e não se desenvolvem. A maneira mais eficaz de liderança é através do nosso exemplo. Por que um líder não pode ser um ditador? Porque não adianta de nada eu querer chegar aqui todo bonitinho, penteado todo passado para o lado, camisa passada, um terno todo engomado, pela esposa, claramente. Querer transparecer algo que depois, quando eu desço esses 3 degraus, mudo por completo. O nosso exemplo vale mais lá fora do que aqui dentro. E a nossa liderança tem que ser um reflexo desse exemplo. Não adianta de nada nós queremos cobrar coisas das pessoas que nós não fazemos. Olha, pessoal, vamos orar, vamos buscar a face do Senhor. E nós não oramos. Olha, pessoal, vamos nos consagrar, vamos buscar a face de Deus. E não tiramos um período de oração. Olha, pessoal, vamos adorar com tudo que nós temos. Na hora do louvor, no culto, onde nós estamos? A maneira mais eficaz de liderança é através do nosso exemplo. E os líderes não precisam, entre aspas, se preocupar tanto assim com seus liderados. Por quê? Os líderes, eles precisam estar com seus olhos focados em Cristo. Porque à medida que eles forem caminhando com os olhos focados em Cristo, consequentemente, os seus liderados vêm andando atrás, de forma natural. Quando os liderados encontram um refúgio, um auxílio, um porto seguro no seu líder, quando eles veem alguém a qual eles podem se espelhar, que veem que essa pessoa está com seus olhos focados, tá difícil, Wagner, focados em Cristo, eles podem ir caminhando seguramente, tranquilos. Esse é o tipo de segurança que o povo procura. Nós precisamos entender que nós somos meramente cuidadores da igreja de Cristo. Ele é que é o dono. Ele usa quem Ele quer, opera como Ele quer, faz como Ele quer, abençoa quem Ele quer. O Deus que nós servimos, Ele é que é o dono, a obra é dele. Nós como lideranças, e hoje a aula está voltada para líderes, nós como liderança precisamos focar os nossos olhos em Cristo. Parar com as lamúrias, mas não vem fulano, mas Beltrano faltou, mas ciclano está longe. E o que é que nós temos feito? Nós perdemos tanto tempo olhando para as dificuldades, que por momentos nós tiramos nossos olhos de Cristo. Sabe o que irá acontecer? A nossa liderança será desestabilizada. A partir de um momento que qualquer líder, por mais bom que ele seja, tire os seus olhos de Cristo, os seus liderados irão sentir. Então nós como liderança, batemos a mão no peito e falamos, não, essa responsabilidade é minha. Eu vou caminhar, eu vou avançar, eu estou com os meus olhos em Cristo. E os liderados automaticamente seguem, de forma automática. Nós precisamos entender que nós somos apenas os dispenseiros. Nós somos os serventes. Nós somos os auxiliadores.
e não o dono da obra. Subtópico de número 2. Falta de percepção do líder. Às vezes o líder não percebe as necessidades dos seus liderados. Isso não significa que ele seja um mau líder, mas que em alguns momentos os que estão de fora têm uma percepção maior da nossa administração. A importância de darmos ouvido ao que falam, fazer um filtro e vermos o que realmente se aplica ao nosso ministério. Querendo ou não, uma tática bastante utilizada em tempos de guerra. Normalmente, quando está havendo uma guerra, eles fazem um mapa do território a qual está tendo a guerra, a batalha, e eles ficam focados aqui em pequenos territórios para se mobilizar, para mobilizar as tropas e ver onde é que se encaixaria melhor, qual seria a melhor estratégia. Certa vez, eu não lembro quem, disse: dê um passo para trás para que você veja o campo inteiro. Nós precisamos ter ouvidos para saber ouvir o que as pessoas vão dizer e fazer uma análise ao que verdadeiramente tem acontecido sobre a nossa liderança. Jetro era sogro de Moisés e sacerdote. Ele logo percebeu algo, uma dificuldade que Moisés estava tendo em seu ministério, mas que Moisés, um ótimo líder, não enxergava. Eliseu também não percebia que os discípulos dos profetas enfrentavam uma séria necessidade acerca da moradia. E nós muitas vezes, como líderes, talvez não estamos percebendo as necessidades dos nossos liderados, do nosso rebanho. Mas elas existem e não podem ser ignoradas. Uma das maiores dificuldades da liderança atual, mundialmente falando, é que o líder, o pastor, não conhece as suas ovelhas. Pode até pregar bem, ser um homem de oração, zeloso, dedicado com a obra, mas muitos têm dificuldades em estabelecer relacionamentos com o povo a qual estão liderando. Ou porventura, tal como eu disse na introdução, estabelece relacionamentos só com X pessoas e acha que está tocando a igreja somente através dessas pessoas. Um líder necessita de auxiliares, de ajudantes, mas se ele não conhece o povo ao qual está liderando, não sabe quem está caminhando juntamente com ele, dificilmente alcançará bons resultados. Nós, como liderança, precisamos conhecer quem nós estamos liderando. A liderança é uma via de mão dupla. Porque um ditador é uma via única. Eu falo, eu imponho, eu mando e acabou a conversa. Liderança é uma via de mão dupla. Eu me apresento, me torno vulnerável, me abro, me deixo conhecer e na mesma medida vou conhecendo as pessoas. Só que não é por ser uma via de mão dupla que um líder tem que ser frouxo. Diga comigo, frouxo. Um líder é necessário que ele tenha um pulso firme. Um bom líder. Para entender quando é hora de puxar as rédeas novamente. Nós líderes temos que nos entender. Temos que nos colocar em uma posição de solucionadores de problemas. A palavra do Senhor diz: credes em Deus e sereis salvos. Credes em vossos profetas e sereis prósperos. A prosperidade virá através das nossas vidas para o povo.
E nós precisamos entender isso. Então nós temos que nos colocar em uma posição de solucionadores de problemas, de geradores de bênçãos. O nosso povo tem necessidades. E nós estamos em posição de liderança não para benefício próprio. Não para um status bonito. Opa, hoje eu sou presbítero. Olha o que Deus faz na vida da gente. Antes eu não era ninguém. Hoje eu sou líder. Hoje eu sou liderança da igreja. Não para a nossa glória, não porque nós somos capazes de alguma coisa, mas para nós ajudarmos, auxiliarmos e não ignorarmos a necessidade do nosso povo. Muitos querem ser pastores, líderes. Pensem bem. É necessário realmente ter um chamado, porque está 24 horas aberto às chamadas, mensagens, resolvendo problemas de outras pessoas, fora os nossos próprios problemas que têm que ser resolvidos. E fazer isso com amor. Não é para qualquer pessoa. Veja um exemplo do nosso pastor presidente, um homem, um líder com visão e percepção. Mesmo muitas vezes longe devido às viagens missionárias. Ele chegando consegue saber ao certo o que a igreja, o que o seu povo necessita. Se é de uma correção, se é de uma injeção de ânimo, se é de um abraço, se é de um puxão de orelhas. Um líder precisa estar ciente das necessidades do seu povo. 1.3, subtópico de número 3, o líder necessita de ajudantes. Caso Moisés continuasse a trabalhar sozinho, logo estaria enfrentando um severo esgotamento físico e mental. Sozinho, ninguém é capaz de cuidar do rebanho do Senhor. O líder não deve tentar fazer mais do que pode. Um bom líder precisa estar consciente do que ele é capaz de fazer. Um bom líder não pode pegar um cargo, um ministério, uma liderança para fazer as coisas de qualquer maneira. Ele precisa estar ciente até onde o seu braço consegue chegar. Nós precisamos também nos conscientizar de que nenhuma pessoa é insubstituível na obra de Deus. Ninguém é insubstituível na obra de Deus. Mais cedo ou mais tarde, mas vai chegar eventualmente, cada um de nós será substituído. Mas sabe o que não será substituído? A obra de Deus. Ela permanecerá, ela continuará. A igreja segue caminhando. Talvez você olhe para o seu lado e veja que muitas pessoas já não estão aqui quando você adentrou no ministério. Mas uma coisa não mudou, a igreja de Cristo permanece. Nós precisamos entender que o líder, ele necessita de ajudantes. Tal como eu disse, não existe liderança sem auxiliares, não existe liderança sem liderados. O que faz o líder ter a oportunidade de liderar são os liderados. Ninguém lidera sozinho ou sozinha. E nós conhecemos a história, nós vemos que na leitura bíblica, de como o povo iria ter com Moisés à espera de conselhos e ficavam de manhã até o pôr do sol, à espera que ele os ajudasse. Pois somente Moisés os aconselhava. Mas Jetro, o seu sogro, viu que ele não iria conseguir se continuasse da maneira que ele estava, fazendo tudo sozinho. E aconselhou ele, olha, reparte o fardo, distribui o peso. Procura no meio do povo homens temente a Deus e que detestam a avareza para te auxiliarem. Um líder jamais conseguirá desempenhar um bom trabalho sozinho. Nós temos que lembrar que somos substituíveis na obra.
Ninguém é importante ou exclusivo demais para que o Senhor não mude ou tire de uma função ou de uma liderança. Nós precisamos entender que verdadeiramente um líder não chega a lado nenhum sozinho. Vamos correr. Síntese do tópico 1. Queria que pedir à igreja que estivesse lendo para mim, se encontra no telão. 1, 2, 3. O líder precisa ter a percepção de que no trabalho do Senhor ele é apenas um despenseiro e não o dono da obra. O líder precisa entender que ele é apenas o dispenseiro e não o dono da obra. Tópico de número 2, subtópico de número 1. Deus levanta auxiliares. Para fazer a sua obra, Deus levanta líderes principais como Moisés e, de igual modo, levanta líderes auxiliares. Todo obreiro que está na frente do trabalho do Senhor, seja qual for a tarefa, necessita de auxiliares, cooperadores e colaboradores. É crucial sabermos a nossa porção para evitarmos futuras frustrações. A palavra do Senhor diz: e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então cada um de nós temos uma porção, temos um chamado. Deus chama alguns para pastores presidentes, chama outros para pastores locais. Não é todo pastor que consegue ou tem o que é necessário para ser um pastor presidente. Vamos fazer a seguinte análise. Quando nós compramos um sapato ou uma roupa, nós vemos sempre o nosso tamanho, para não ficar nem apertado e nem largo, mas sim do nosso tamanho, o tamanho ideal. O mesmo se aplica ao nosso ministério. Não tente vestir uma roupa que não te serve. Não tente fazer coisas para a qual você não foi chamado. Não tente colocar o pé aonde o teu corpo não vai sustentar. A obra do Senhor necessita de líderes e auxiliares. Quando nós passamos a admirar e a respeitar a porção que o Senhor nos deu, nós somos muito mais usados do que quando tentamos parecer alguém que nós não somos. A partir do momento que nós começamos a respeitar o chamado que o Senhor nos chamou para desempenhar, nós somos mais usados do que quando nós tentamos ser alguém que nós não somos. A igreja necessita de pastores, mas também necessita de levitas. A igreja precisa de homens e mulheres, a igreja precisa de pessoas para o altar, como necessita também de pessoas para limpar a igreja. Mas muitas vezes nós queremos somente o altar, porque é um lugar de evidência. Queremos estar em um lugar de evidência e não evidenciar Cristo em nossas vidas. Quando conhecemos a nossa porção, não aceitamos a cargo somente para agradar pastores, líderes ou Beltrano e Ciclano. Quando sabemos a nossa porção, sabemos aonde queremos chegar e aonde podemos trilhar. Subtópico de número 2. Os auxiliares de Moisés. Certamente Moisés teve muitos auxiliares, mas vejamos apenas alguns que o ajudaram durante a caminhada do povo até a terra prometida. Começamos por Miriam, Arão, os anciãos, Jetro e Josué. Miriam era auxiliar de Moisés e era também sua irmã. Era profetisa e também cantora. Certa vez, ela levantou-se contra Moisés e pagou muito caro pela sua rebeldia. Nós vemos também Arão, que era também irmão de Moisés. Ele era o seu porta-voz, o seu assessor e líder dos sacerdotes. E eu quero aqui rapidamente abrir uns parênteses para um dos maiores segredos de um líder.
Um dos maiores segredos de um líder bem-sucedido está por detrás da sua família. Como está a sua família? Você tem cuidado, tem zelado por ela? Você a puxa juntamente com você ou ela simplesmente fica para trás? Um bom líder, um bom pastor, primeiro é um bom líder e um bom pastor dentro de casa. O seu primeiro rebanho é a sua família. O seu primeiro ministério para liderar é a sua família. Não adianta de nada nós pedirmos que Deus nos capacite, nos levante para liderar de 1.000 até 100.000 pessoas, quando nós não conseguimos liderar nem 4. Se nós não conseguimos liderar 4 pessoas, como que Deus vai confiar em nós para liderarmos uma igreja, um ministério, uma nação, um continente? Como estão seus filhos? A palavra de Deus tem sido plantada dentro deles? Tem os encorajado a buscar pelo Senhor? Os seus filhos, eles te veem orando? Te veem lendo a palavra? Porque uma coisa curiosa, e agora é a fase de pesquisas, né? Israel ainda não nasceu, então é pesquisar o máximo que eu conseguir. Mas é conhecido de todos que as crianças, elas aprendem mais vendo o que o pai faz do que falando, do que o que o pai está falando para ela fazer. A sua família é o maior legado que você pode deixar aqui na terra. E como está sendo essa passagem de forma? Antigamente, e eu já quero ser rápido para terminar, a maneira que eram passado o conhecimento sobre a Bíblia nos tempos de Israel antigamente, todos sentavam à volta da mesa e o sacerdote da casa, o pai, contava a história dos seus antepassados para os seus filhos, para eles conhecerem o Deus que eles serviam. Hoje em dia é muito fácil. Um jovem, um adolescente, uma criança, ela pode aprender sozinha. Mas é de fundamental importância que nós tenhamos esse tempo com os nossos filhos, de repassar para eles, para que eles entendam aquilo que nós vivemos. Não por imposição, não simplesmente para eles fazerem por fazer, mas para eles entenderem desde pequeno o tamanho do Deus que nós servimos. Porque o que tem acontecido nos dias de hoje é precisamente isso. Jovens que vêm à igreja, adolescentes, adultos, que cresceram em lares cristãos, mas que não conhecem a Deus. Porque eles foram tentando aprender sozinhos, foram pescando umas coisas sozinhos ali e acolá e aquilo outro. Os pais não tiveram esse tempo precioso de sentar e ensinar e colocar dentro deles a palavra de Deus. É necessário que nós investimos tempo em nossas famílias. Os anciãos, também chamados príncipes, no período mosaico, eram líderes e representantes do povo. Outros auxiliares eram os juízes e os levitas. Jetro, o sogro de Moisés, não era israelita. Atenção, Jetro não era israelita, mas demonstrou ser um homem cheio de sabedoria. Ele muito ajudou Moisés. Nós precisamos saber ouvir várias pessoas e fazer um filtro a ver se isso aplica em nosso ministério, se aplica em nossa liderança ou não. Um bom líder, ele ouve mais do que ele fala. Josué, sucessor de Moisés, é mencionado pela primeira vez na Bíblia em Êxodo, num contexto em que destaca a sua obediência a Moisés. Um bom liderado, consequentemente, se tornará um bom líder. Por ter sido fiel e obediente a Moisés, foi escolhido para suceder o legislador, para suceder Moisés. Devido à sua fidelidade e obediência a Moisés, a Bíblia não diz que foi a Deus, a Moisés. Quer ser bem sucedido? Seja obediente à sua liderança. Seja fiel para com a sua liderança.
prepare pessoas para manterem o seu legado. A maior função de um líder é preparar pessoas. Quer saber quando você está fazendo um bom trabalho? Quer saber quando você realmente, como líder, está fazendo um bom trabalho preparando pessoas? É quando você deixar de fazer falta. É quando você sai e as coisas permanecem acontecendo da mesma maneira. Prepare tão bem os seus sucessores, aquelas pessoas que ficarão depois de você, que você não faça mais falta. Então nós entendemos que Deus, através do síntese do tópico número 2, Deus levanta auxiliares para o ministério de Moisés. Deus levanta auxiliares para o teu ministério. Eles só precisam ser reconhecidos. Não trabalhe sozinho. Certamente Deus tem colocado pessoas para te auxiliarem. E muitas vezes não são pessoas que você tem mais intimidade ou mais afinidade. São pessoas que geram confronto, mas que vão te levar para o caminho certo. Nós precisamos entender que Deus, ele levanta líderes e levanta também auxiliares para a sua obra. Amém? A próxima lição será no sábado, lição de número 16, Moisés, a sua liderança e seus auxiliares, a parte final. Eu agradeço assim a minha oportunidade e passo de volta para o nosso pastor João Paulo Moreira, que estará dando continuidade ao trabalho desta noite.